Presidente, primeira coisa que eu queria dizer para quem nos vê, e muita gente deve nos ver, é que se a Dilma continuasse na presidência do Brasil mais 2 meses, ela quebrava o Brasil. Não é que ia aumentar a dívida, ia isso, aquilo. Ela ia quebrar o Brasil, porque ela já não tinha a menor condição de governar. Zero. Aliás, as negações aqui são permanentes. Ao Levi, ao próprio chefe da Fazenda hoje, o Meirelles, que foi 8 anos presidente do Banco Central do Lula. Eu queria dizer, vejo muita ansiedade aqui com relação à ausência que a oposição reclama de senadores no plenário. Lamenta. O problema é que a grande maioria aqui já tem uma convicção. O Brasil está na beira do precipício. Ou nós agimos, votamos, decidimos, ou o Brasil vai cair no precipício. Precipício, posição, melhor dizendo, a que fomos levados pelo lulopetismo. Olha aqui, o Mansueto mostrou aqui que a dívida era 51% do PIB, de todas as riquezas produzidas, em 2013. E ela vai fechar esse ano com 72%. Vamos arredondar, 52 para 72. 20% a mais de dívida. Haja trilhões de reais aí. Agora, aqui dentro, nessa flecha ascendente, tem 22 milhões e 900 mil desempregados. 22 milhões e 900 mil desempregados. Tem se falado muito pouco deles aqui, muito pouco. No entanto, é o que realmente preocupa. Eu vejo preocupações com relação ao orçamento do ano que vem, que não vai poder dar aumento real. Quem é que vai ter aumento real nesse país no ano que vem? A não ser os ricos. Provavelmente vai ter corte de salários, como já tem acontecido. Agora, a pior das chagas é a privação total de renda. É o desemprego, que é a marca maior do final, do período final do lulopetismo. E nós estamos pagando por isso. Nós, especificamente, 22 milhões e 900 mil desempregados, dados de hoje, mais 900 mil. Que ou já cansaram de procurar emprego, ou já perderam a expectativa de ter uma possibilidade próxima de emprego. E, de fato, nós temos que falar a verdade. O ano que vem, numa boa hipótese, nós teremos um ano um pouquinho melhor que este ano. Devastaram tudo. As empresas praticamente quebraram todas. Eletrobras, Petrobras, conseguiram esse feito com a Petrobras. É fantástico, é extraordinário. Primeiro, má gestão, depois, corrupção endêmica. Os fundos de pensão, a mesma coisa. O Tesouro, a mesma coisa. Cidadão e cidadã brasileiro, não sobrou nada. Essa é a obra definitiva do lulopetismo. E agora, a lamentar que não estejamos aqui para ouvir a reiteração que fazem de mentiras, de uma ansiedade desesperada para a eventualidade na qual eu confio e pela qual vou trabalhar, de que esse governo do presidente Michel Temer dê certo, tire o Brasil do buraco, faça a tão necessária reforma da Previdência. E aqui dizem platitudes. O problema da Previdência não vai resolver o problema da dívida no ano que vem, nem no outro ano. Claro que não vai. Mas a Previdência que está aí hoje, no horizonte, ela quebra o Brasil. Ou melhor, quebra os beneficiados. Situação semelhante à da Grécia. Aliás, a Grécia já está um pouco aqui, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem 7 folhas com as suas receitas, vai conseguir pagar 7 folhas no ano que vem. Vão faltar 8, são 15. Como é que vai fazer? O Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Norte, outros estados têm
uma situação fiscal. Fiscal é as contas. As contas desses estados estão devastadas. As do Brasil estão devastadas. Mas foi possível uma reengenharia que, levando a nossa dívida a mais 170 bilhões de reais, conseguiu fazer com que o Brasil esteja aí sobrevivendo e confiante de que, pouco a pouco, vamos recuperar a situação de crescimento. Para quê? Para emprego. O Brasil precisa crescer, gerar emprego. E só acontecerá isso se nós tivermos credibilidade. E só teremos credibilidade se nós fizermos as coisas certas, não as platitudes que eu vi aqui. Que tem que aumentar mais, que o ano que vem tem que ter margem. Não tem que ter margem nenhuma. Eu estou na comissão do extrateto. E hoje nós conversamos durante horas. São coisas inacreditáveis que você tem no setor público. Esse governo que antecedeu foi um governo conservador, não fez uma reforma estrutural. Uma! Ele foi se acomodando, inclusive com a centena de bilhões de dólares adicionais obtidos pelo agronegócio. Queimaram o dinheiro. Queimaram, e quando não tinha mais para queimar excedentes, começaram a queimar o que não tinham. E por isso temos essa dívida monumental. A senadora Gleisi, que tem se informado muito sobre como os Estados Unidos e a Europa estão pensando em sair da crise, estão trabalhando para voltar a crescer de forma mais expressiva, ela leu um artigo de um jornalista, do Clóvis Rossi, dizendo que a comunidade europeia previu um investimento de 50 bilhões de euros para a infraestrutura. Ela se entusiasmou tanto que disse que foram 50 trilhões de euros. De fato, 50 bilhões de euros não é muita coisa na comunidade europeia inteira. É alguma coisa. Mas ainda bem que eles podem fazer. Nós queremos voltar a ter condição de fazer isso. O governo vai demorar tempo, por isso nós temos que criar credibilidade e trazer o investimento privado. Esse dinheiro que existe em abundância hoje e que pode vir para cá, Dona Maria, seu José, para criar emprego, que é o que mais os brasileiros precisam hoje. A repatriação, que nós vamos votar uma nova abertura, está sendo um modo de cobrar por quem não pagou. E a gente não vai parar aí. O Brasil não pode mais condescender com incentivos que não se justificam, com incentivos que são uma predação ao Tesouro, que foram muito estimulados pelo governo Dilma Lula. O Brasil tem que crescer com credibilidade, com confiança. Não pode crescer desdenhando regras básicas da economia. Esse pessoal tem horror a números. Fica indignado quando os números não lhes são favoráveis. E desdenham deles. E por isso mesmo nos levaram a essa situação. Você que está nos vendo, se tratar os números da sua casa como eles trataram os do Brasil, você vai terminar o ano muito mal, devendo muito, com escassa capacidade de fazer qualquer investimento, ainda que urgente, na sua casa, na melhoria da sua condição de vida. É a situação que nos levaram. Mas o país tem muito arranque. O Brasil pode fazer e vai fazer melhor. O Brasil, com essa PEC do teto do gasto, inicia um período. Ela é o começo do começo. O orçamento do ano que vem já está previsto, considerando as limitações estabelecidas por essa PEC. E com relação à saúde e educação, que eles transformaram em 2 cavalos de batalha, Mansueto mais uma vez mostrou: saúde, a base aumentou, de 13,2 avançou, vamos ter 10 bilhões a mais do que aquilo que foi realizado este ano. E sobre isto, mais 7% equivalente à inflação. Vai aumentar. E nós temos um compromisso de realizar toda essa despesa. Não é de anunciar e depois realizar só uma parte. Como eles fizeram e foi mostrado aqui. Na educação, a mesma coisa. Por último, o Congresso Nacional, se ele quiser aumentar essa despesa, ele poderá fazê-lo.
desde que ele remaneje o orçamento, reduzindo despesas, investimentos, custeios, enfim, para alocar mais recursos à saúde e educação. O importante é que em tudo isso já não se penalize mais os mais pobres, os trabalhadores, que eles diziam ser a razão de ser do governo deles e que estão aí sem emprego e sem renda nenhuma. E que com a credibilidade que nós vamos obter, com uma boa gestão pública, austera, transparente, eficiente, a gente possa finalmente recuperar o emprego, que é fundamental. Eu queria agradecer os debatedores, eu já participei de vários debates, a senadora Gleisi já promoveu vários debates na Comissão de Assuntos Econômicos. Claro que cada um de vocês, o Beluso, o Mansueto, o Bacelar, o Fernando, sempre tem algo a acrescentar. Mas quero dizer a vocês, e conversei isso com alguns senadores, tentando estimulá-los a vir aqui, disseram, olha, do ponto de vista das apresentações, nós até ficamos vendo dos gabinetes. Agora, do ponto de vista do debate, sobretudo desse debate que convulsivamente é contrário a qualquer ação desse governo, e a PEC eles sabem que é uma ação crucial, e já foi aprovada na Câmara e vai ser aprovada no Senado, com relação a isso, não tem mais o que ouvir, é uma reiteração permanente de posições que mal dissimulam o desejo do quanto pior melhor. Mas o Brasil vai dar certo, o quanto pior melhor não vai dar certo.